Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. No Saúde em Foco de hoje, nós vamos conversar sobre osteopatia. Você já ouviu falar sobre essa especialidade dentro da fisioterapia? E quem vai explicar isso pra gente é o fisioterapeuta, especialista, doutor Márcio Valsec Júnior. Olá, doutor, muito obrigada por participar do nosso programa. Olá, é um prazer estar participando. Doutor, primeiramente, o que é osteopatia? Como surgiu? A osteopatia é uma área da fisioterapia, como você disse, que tenta buscar dentro do organismo, dentro do indivíduo, quais são as causas de uma patologia, de uma disfunção. Podem ser ter N fatores que podem desencadear um sintoma, uma dor, e a osteopatia tem ferramentas específicas para buscar essa disfunção e assim tratá-la, dando então um benefício a esse paciente. Agora, e a historinha? Quem foi que criou esse método, esse tratamento? É um método que foi desenvolvido por um médico americano. Nos Estados Unidos é feito por médicos. Esse médico teve uma dificuldade em tratamento de algumas disfunções e ele se viu impotente então em resolvê-las e aí foi buscar alguma alternativa. Em seguida, então, ele tratou alguns pacientes com diarreia, uma criança com diarreia, e aí teve alguns benefícios importantes. Conseguiram, então, auxílio a esses indivíduos, né? E aí, diarreia, não foi nem dor na coluna, não, que a gente sempre imagina a fisioterapia para dor, né? Foi diarreia de forma inicial e depois ele foi buscando outras possibilidades e aí desenvolveu para N fatores aí o tratamento. Agora, assim, na dor, como ela atua, a osteopatia, para auxiliar? A osteopatia, a gente tem uma dor, ela aparece, né? Não por uma coisa do nada, ela tem um motivo para aparecer. Então a osteopata tem como buscar a origem dessas disfunções. Ela pode ser por um trauma, ela pode ser por alguma coisa que a gente ingere, algum elemento químico, algum alimento, algum remédio que também pode desencadear algum sintoma. Ou pode ser por uma alteração do que a gente percebe de um fato. Então, de uma alteração de estresse, por exemplo, que pode afetar também gerador. Correto. Agora, com relação a outras queixas, o senhor falou de diarreia, insônia, por exemplo, ou outras queixas mesmo, como que a osteopatia atua? Nós atuamos num sistema chamado sistema nervoso autonômico, que é um sistema de regulação do corpo que controla, então, o nível de desequilíbrio, de controle hormonal do indivíduo. Então, a gente atua em pontos específicos, regulando esse nível hormonal para que o indivíduo consiga, então, restabelecer a sua disfunção. O paciente que tem uma insônia, por exemplo, ele está com um estresse aumentado, um estímulo de estresse aumentado. Então, faz com que ele não consiga dormir. Então, nós temos que reequilibrar esse sistema para que automaticamente, então, ele tenha uma vida normal. Agora, como doenças crônicas, hipertensão, diabetes, atua também? A gente atua, né? A gente atua auxiliando, então, o tratamento medicamentoso, né? O paciente não pode parar de tomar esses medicamentos, mas a gente atua auxiliando nesse sistema nervoso autônomo, que é o sistema de regulação hormonal, para que aí sim, com o auxílio de educação, as atividades físicas, mais alimentação, ele consiga, então, ter uma vida mais equilibrada. Agora, qual que é a diferença da fisioterapia normal, por exemplo? A fisioterapia normal, a fisioterapia convencional, ela atua principalmente com aparelhos, né? Então, aqueles aparelhos, aqueles choquinhos, o calor. Nós atuamos na osteopatia basicamente com o tratamento manual. Então, é só tratamento manual. Então, nós temos técnicas específicas para identificar os pontos reais que devem ser trabalhados para aquele indivíduo. Então, por exemplo, uma dor lombar, ela pode ser decorrente de uma alteração na coluna mesmo, pode ser uma alteração nos quadris, pode ser uma alteração na região do estômago, pode ser uma alteração no crânio. Nós temos várias possibilidades, então, de atuar. Existe a osteopatia estrutural, visceral, me corrija se eu estou errada, a craniana, a informativa e a postural. Brevemente, como é cada uma delas? Isso é uma segmentação basicamente didática, né? Para ensino, dentro da formação que nós ensinamos. Mas a estrutural ela é mais voltada então para a parte óssea, ligamentar, nervos. A visceral voltada mais para a região então de vísceras, né? Estômago, fígado, intestino.
A craniana justamente para o crânio, né, para tratamento no crânio, técnicas para o crânio. A postural para tratamento da postura e a informativa para tratamento emocional, para disfunções emocionais. Exemplo, doutor. Então, depressão, ansiedade, nós entendemos como o corpo está percebendo um fato e as alterações emocionais podem influenciar, então, levando a sintomas. Então, nós vamos entender, ter ferramentas emocionais, né, de informar o paciente como o que está acontecendo com ele, para que os seus sintomas vão embora. Quer dizer, o corpo dá sinais de alguma coisa que está errada com o indivíduo e aí a osteopatia atua nessa manipulação. A diferença de uma massagem é diferente, né? Não é uma massagem, simplesmente, né, doutor? Não é uma massagem, é um tratamento, então, com toques sutis, né, em alguns casos, outros são técnicas um pouco mais intensas, de algumas manipulações, aqueles estalidos na coluna, mas tem um único objetivo, reequilibrar o corpo. Trazer o reequilíbrio ao corpo para que ele automaticamente consiga se curar. Nós temos substâncias curativas no corpo. O corpo tem a capacidade de se autorregular e se curar. Entretanto, em algumas disfunções, o corpo não consegue fazer isso sozinho. O osteopata vai auxiliar, então, a esse tratamento. Doutor Márcio, e tem alguma contraindicação? Algum paciente que tem algum probleminha que não possa fazer? A gente tem sim, tem alguns pacientes que a gente tem precauções, né? Então, pacientes que possuem um aumento da pressão craniana, então que não está controlado, a gente tem algumas precauções na aplicação das técnicas. Pacientes com terminais, a gente também não atua. Pacientes que têm uma indicação cirúrgica aguda, então em câncer, né? Até que no câncer a gente consegue orientar alguns pacientes, mas a gente não consegue atuar de forma direta. Basicamente são essas precauções que a gente realmente tem com relação ao tratamento. Certo. Agora, dói a osteopatia? É uma coisa bruta, assim, que às vezes as pessoas podem pensar, que vai estralar a coluna, vai virar daqui e dali? Na verdade, assim, a gente até brinca porque existem várias formações, né, dentro da osteopatia. Ah, sim. Né? Uma formação mais tradicional, antiga, ela era muito bruta. Ah, houve uma mudança? Houve, Todo... Então, ela era muito mecânica e ela era muito bruta. Então, o paciente saía com algumas marcas. Então, os terapeutas que trabalham com técnicas um pouco mais antigas trabalham um pouco mais realmente com o paciente sente um pouco de dor. Hoje, as técnicas não podem, nós sabemos que as técnicas não podem gerar dor. Então, a gente atua com técnicas sutis, às vezes alguma um pouco mais intensa, mas elas não podem gerar dor. Então, não pode gerar incômodo. É até comum os pacientes me procurarem, eu já fiz osteopatia e senti muita dor. E eu vi que o tratamento é diferente. Ele não gera dor, porque as técnicas mais atuais são técnicas mais sutis, que têm o mesmo benefício, até às vezes até melhor, só que com técnicas mais sutis que não geram, então, sintomas durante e após o tratamento. Quer dizer, um aperfeiçoamento da técnica. A gente está sempre procurando se aperfeiçoar porque hoje vem bastante cursos aqui para o Brasil, a gente vai buscar fora e que as técnicas estão avançando para um tratamento mais sutil. Técnicas mais sutis com resultados até melhores. E aqui no Brasil, como é que está a aceitação desse tratamento? No Brasil... A gente vê que em outros países é bem forte, né? Ela Na França, por exemplo, ela é uma profissão. Aqui no Brasil, ela é uma área da fisioterapia. Na França, ela é uma profissão. A gente está buscando até isso no Brasil, então isso vai um longo tempo, tem uma série de leis para serem aplicadas. Mas dentro do Brasil, a gente está divulgando isso há algum tempo. Eu tenho uma formação onde eu atuo como professor já há 10 anos, então a gente está divulgando isso no Brasil inteiro. Aqui em São José do Rio Preto é uma das regiões com maior proporção de osteopatas em relação ao Brasil, com bastante pessoas trabalhando muito bem, né, bastante profissionais atuando de forma muito interessante. Bom, então assim, voltando a falar do tratamento em si, quanto tempo dura uma sessão? Ela é em torno de 40 minutos a 1 hora, 1h10, dependendo, é lógico, do tipo de patologia, né, o tipo de disfunção. Então, tem terapias que a gente demora um pouco mais porque o paciente precisa de mais ferramentas. Outras são mais simples e são mais rápidas.
O tratamento é por quanto tempo? Depende de cada paciente? Depende. Tem pacientes que uma sessão a gente já consegue resolver. Tem pacientes que precisam de mais sessões, né? Com um caso um pouco mais grave, precisa de mais sessões. Mas a média é em torno de, no máximo, 5 sessões. Essa é a média que nós temos de tratamento. E a gente percebe muito a dor na coluna, né? Para um tratamento desse, né? Os vários tipos de dor de coluna. Vai quanto tempo, mais ou menos, doutor? Então, Média. realmente, porque é difícil a gente falar, porque uma dor na coluna ela pode ter ser N motivos. Mas média, em torno de 3 a 5 sessões. Essa é a média que nós temos de tratamento. E quanto maior é a nossa evolução com técnicas, mais rápido é o tratamento, né? Então, hoje a gente consegue tratar de forma mais rápida e o paciente sai muito mais feliz, porque ele faz fisioterapia convencional ou outro tratamento medicamentoso e fica, às vezes, demorando para resolver, porque trata sintoma. A fisioterapia tradicional trata sintoma. A medicina com medicamento trata sintoma. O osteopata tende a buscar o que está gerando isso. Então, a dor na coluna pode ser por N motivos. Então, como eu falei, uma pisada errada, ela pode ser por uma alteração no abdômen, pode ser na coluna mesmo. Então, cabe ao osteopata identificar a real disfunção, né? Quem passou por cirurgia, por exemplo, no joelho, na coluna, também é indicado? É indicado. A gente tem, é lógico, esperar o tempo proposto pelo médico, né, de recuperação. E aí sim, nós atuamos como para auxiliar esse indivíduo. O que a gente às vezes fica emperrado é com relação a alguns elementos impostos no corpo, né, introduzidos no corpo. Então, hastes metálicas, isso atrapalha um pouco a gente, mas isso não impossibilita a gente tratar. Olha, muito obrigada por seus esclarecimentos sobre osteopatia. Bem, a gente conversou com o Dr. Márcio Valsec Júnior, ele é osteopata, especialista em adultos, né, osteopatia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre osteopatia aplicada à criança. É daqui a pouquinho, aguarde um instante só. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje nós estamos falando sobre osteopatia. No primeiro bloco, nós falamos sobre a osteopatia aplicada ao adulto. Agora nós vamos falar da osteopatia aplicada nas crianças. E para isso, eu converso agora com a doutora Aline Medeiros Ávila, que é especialista, fisioterapeuta, especialista nesta área. Olá, doutora, muito obrigada por participar do nosso programa. Doutora, como aplicar a osteopatia na criança? A partir de que idade pode ser aplicada? Eu atendo os bebês a partir do primeiro dia de vida até aproximadamente os 13 anos de idade, que ele já entra na adolescência, e eu já encaminho para o Dr. Márcio, que é especialista também nos adultos, né? E aí é uma outra abordagem para adulto. Nos bebês e nas crianças eu preciso de ter um cuidado maior, porque ele está em desenvolvimento, a criança está em desenvolvimento, está em crescimento, e as técnicas devem ser muito mais sutis. Doutora, quais são as principais queixas de tratamento nos casos dos bebês? Tá. Os bebês geralmente chegam com as mães com as queixas de cólicas, alterações no sono, intestino preso, e aí a gente tem as técnicas específicas para ossos do crânio, vísceras, para reorganizar essas estruturas e melhorar o funcionamento da criança, né, e do bebê. E a mãe, ela fica muito satisfeita com o tratamento na segunda, terceira sessão. É um tratamento muito rápido, né?
como já foi explicado pelo Dr. Márcio, a gente vai trabalhar com a causa do problema, né? Vendo o corpo como uma unidade e trabalhar em cima do que está gerando o sintoma. Então, Mas assim, o bebê não tem a queixa. Como que vocês percebem que ele vai melhorando? através da melhora no dia a dia. Ele não tem a queixa, mas se é um bebê que chora muito, ele chora muito por alguma dor, ele chora muito por alguma desorganização intestinal ou um refluxo, né? Então, ele vai se comunicar pelo choro. E através de algumas técnicas específicas de avaliação, eu consigo me certificar de que aquilo que veio para tratamento está ok, está tudo em equilíbrio, em harmonia, e aí a mãe começa a relatar uma melhora no comportamento do bebê e da criança. Então, é um bebê que vai começar a dormir melhor, que vai regurgitar menos, ou que vai uma criança que vai tossir menos, devido ao refluxo, né? A gente sabe que o refluxo está muito associado com a tosse, então, ou algum problema respiratório. Então, a mãe vai relatar para mim a melhora no cotidiano dessa criança. E essa criança é fácil de manipular, de fazer os movimentos necessários? Como é que vocês fazem? Nos bebês é um pouco mais fácil, porque ou ele está deitadinho, né? Dormindo, ou na mãe amamentando. Então, o toque ele é um pouco mais fácil, ele permite mais, porque ele é totalmente passivo ao colo. E aí, quando a criança ele vai envelhecendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade, eu preciso associar o meu tratamento a algumas atividades lúdicas para integrar a minha condição de toque. Durante a brincadeira, isso. Você vai manipulando os pontos necessários, exatamente, músculos, articulações. Uma leitura, ou um desenho, ou brinquedos de montar. Eu consigo integrar essas atividades lúdicas ao meu tratamento. Então, enquanto ela brinca, junto com a família, eu consigo tratar a criança, né? As questões que forem necessárias. Quer dizer, não há trauma, então, é uma coisa gostosa. Não um posso. gostoso com a criança. Não posso obrigar a criança. Se é uma criança com algo de parâmetro maior que a gente chama, um autismo ou alguma outra síndrome que não aceita bem o toque, eu preciso ir no limite da criança. Então, se para aquela sessão o limite dela foi uma técnica que eu realizei, isso é respeitado. Jamais eu vou obrigar a criança a ficar sentada ou deitada ou contida pelo pai e mãe para eu aplicar alguma coisa. Jamais. Isso não realizo aqui no consultório. No caso de cólicas, a osteopatia também é eficiente? Muito, muito. Porque a gente sabe que o bebê, geralmente as mães vêm com os bebês com cólicas, né? Ele ainda está em desenvolvimento, e algumas estruturas derivadas do parto estão em compressão. Então, se existe uma compressão em crânio, que faz uma compressão em nervo, que é responsável pelo intestino, vai hiperestimular esse intestino, e se a gente não fizer as técnicas de correção, a criança não vai ter uma melhora, não vai ter um desenvolvimento adequado. Né? Então, na segunda sessão, a mãe já me relata, Aline, o cocô melhorou, está soltando menos pum, ou a barriguinha está ficando menos dura, né? Que são os sintomas que a mãe traz para mim na primeira consulta, que a barriguinha fica dura, que solta muito pum, ou que o cocô sai com muita dificuldade. Então, essas questões a mãe já começa a observar mudança, e a mínima mudança para mim já é super suficiente. Porque se para mim é uma coisa pequena, para a criança já é algo bem significante. É porque a gente imagina, né? O corpo de uma criança, de um bebê novinho, já ter, né, essas coisas que causam já um nó, né? Não sei, em movimento. É bem interessante isso. E a gente tem que associar também com as questões emocionais, né? Hoje a gente sabe, através de estudos científicos, que 90% das doenças são emocionais. Que refletem no corpo, refletem no corpo, E um bebê... O bebê também O bebê que pode tem uma isso. mãe que está insegura, que a mãe está numa depressão pós-parto, ele vai tentar falar pela mãe. Né? E ele não tem a fala, ele vai chorar. Com o choro, ele vai chorar, com a dor. ele vai ter a dor, ele vai ter a cólica.
ou o intestino vai ficar preso, ou ele vai ter um refluxo importante. Então, o bebê, ele sempre vai mostrar que existe algo a ser tratado. Porque ele vai falar por ele e pela mãe dele, geralmente. Existem alguns estudos que comprovam que essa dificuldade entre vínculo mãe e bebê são percebidas diretamente no comportamento do bebê, com choro excessivo, cólicas. Isso é comprovado cientificamente, me dá um respaldo muito grande na hora de conversar com a mãe, de abordar essa mãe que está passando por isso, que é tão difícil, né? E você entra como uma ajuda nessa relação, né? Sim. Para equilibrar essa relação, sim. mãe e bebê. Sim, mãe porque e a gente sabe que o comportamento emocional influencia no desenvolvimento do bebê, né? Físico, não só do bebê, das crianças e dos adultos. Como a mãe está totalmente ligada com o bebê, eu preciso dessa mãe em equilíbrio para eu ter um bom desenvolvimento do bebê, né? Se eu trato o bebê e a mãe não tá, a mãe, o pai, a família não tá em equilíbrio, o bebê ele vai bem para casa depois da consulta, mas ele pode ter uma recidiva, então ele volta a ter os sintomas. Então eu preciso tratar a criança, mas ter uma família ali junto comigo no tratamento. Então é muito difícil falar, Aline, você me dá 100% de certeza que vai ter o resultado, a osteopatia? Não, eu dependo da criança. Também dessa e do relação. bebê, e da mãe. Eu dependo da relação familiar. Eu dependo de como que tá essa integração, né? E aí a gente vai, através do bebê, remodelando toda essa família, esse comportamento entre irmãos, que é uma outra questão também, que a gente sabe que se é um segundo filho, o primeiro filho ele sofre também, né, com esse novo integrante da família. E a gente tem todas as técnicas para trabalhar com essa família, mas a gente também, se chega num ponto que eu não consigo intervir, eu encaminho para um psicólogo, para alguma outra atividade. Agora, com relação às crianças um pouco mais velhas, no que a osteopatia também pode ser benéfica? Geralmente aqui no consultório eu recebo muitas crianças com dificuldades de aprendizado, desordens do sono, as mães me procuram muito com crianças que não dormem bem, que são agitadas, e aí a gente entra naquela questão que hoje se ouve falar muito, né, do transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Isso. E às vezes é algo que é tão mínimo de ser corrigido e a gente evita a intervenção medicamentosa muito forte. Tudo isso com o toque, então, com a manipulação do corpo dessa criança. Sim, porque a gente vai trabalhar com todas as estruturas do corpo, né, que estão em disfunção. Essas estruturas em disfunção vão gerar sintomas e alterações comportamentais, entendeu? Então, através do toque, de técnicas sutis, eu consigo reequilibrar e a criança, o bebê, a criança ter uma melhora em todo o comportamento. Agora, qual que seria a diferença de uma massagem da mãe num bebê ou numa criança com essa abordagem da osteopatia, né, com um profissional? A mãe, o toque da mãe, do pai e do irmão também é muito importante para o vínculo. O vínculo, ele se faz necessário para um bebê. A literatura diz até os 24 meses, né? Eles ainda estão fazendo esse vínculo de uma forma muito intensa. E o toque em casa é muito positivo para mim, para a gente reforçar esse vínculo. Aqui no consultório, eu uso as técnicas específicas para corrigir o que precisa ser corrigido e gerar a homeostase, né? Então, é um toque também, porém é um toque técnico, mas também com amor, né? Não tem como a gente trabalhar com um bebê ou uma criança sem o amor junto, mas eu preciso ter a técnica, eu preciso saber se eu estou tocando no estômago, no intestino, ou em algum osso específico do crânio, alguma glândula. Então, aqui no meu consultório é algo muito específico. Na mãe, em casa, a gente vai trabalhar então com o vínculo, que é muito importante. As mães se dedicarem aos filhos, ao contato com o bebê que está ali em formação, em total dependência do seu filho para com ela, né? Então, eu sempre oriento que eu preciso da mãe e do pai junto com esse bebê e dessas crianças, já a partir dos 2 anos de idade, né? Em contato com a família toda. Quer dizer, o toque é o corpo, mas que reflete em todo um comportamento na relação com a família.
Só para a gente finalizar, quanto tempo dura uma sessão com um bebê, com uma criança? Varia. Essa pergunta eu ouço todos os dias pelos pais, né? Mas quem determina é a criança. É a criança. Eu tiro em média, para fazer uma organização em agenda, né? 40 minutos, 45 minutos. Em alguns casos eu me estendo por 1h30, né? Dependendo que a criança permite. E dependendo do que se desenrola, né? Porque eu preciso que a criança confie em mim, no meu consultório, para eu conseguir realizar o trabalho. Mas se ela já de início permite o toque e a gente consegue fazer o trabalho, se é uma criança que não tem nada mais grave a ser tratado, com 30 minutos, 40 minutos, o tratamento já é realizado. E a frequência de uma vez por semana, a cada semana, se a criança está com um bom resultado, uma boa resposta, se a família está integrada no tratamento, eu já espaço para 15 dias. A minha intenção é fazer com que a criança não fique dependente do consultório, jamais. Eu só corrijo e dou um impulso, né? Vai com saúde, que é o que a gente... Com o corpo ereto, espinha ereta. A osteopatia é isso, né? A gente promove a saúde, a gente não fica tratando doença. Então, eu só dou um empurrãozinho para seguir adiante sem nenhuma queixa, sem nenhum incômodo. Correto. Muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Bem, o Saúde em Foco termina aqui. Hoje nós conversamos com o Dr. Márcio Valsec Júnior e com a doutora Aline Medeiros Ávila e nós falamos sobre osteopatia. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. Tchau!